Muito boa noite, começando mais um Transversalidades, depois de uma guerra aqui com a conexão, enfim, bastidores, mas estamos online. Obrigado a você que conseguiu entrar, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está no YouTube. Hoje, como de costume, uma pessoa espetacular para mostrar para a gente um trabalho também espetacular. Fico muito grato. Estou aceitando as pessoas aqui aos poucos na sala. Fico muito grato porque esse projeto tem me colocado próximo de pessoas que eu sempre admirei. Não é diferente hoje. Gisele Camargo, uma pessoa que eu sempre ouvi falar muito bem e sempre que estive presente com os trabalhos, fiquei sempre extasiado, feliz e tudo mais. Um trabalho que eu acompanho há bastante tempo, amiga de muitos amigos e hoje, com certeza, minha amiga também, já estou chamando de minha amiga. Eu quero fazer o breve aviso de sempre, Transversalidades é independente, um projeto que eu comecei há relativamente pouco tempo e que tem sido maravilhoso poder continuar. Quem puder, quiser, sentir a vontade, eu te encorajo, inclusive, a ajudar, a colaborar com o projeto, a apoiar o projeto. Nós temos um Pix que fica aí sempre na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, além do grupo de WhatsApp que a gente mantém também, e lá eu sempre coloco o Pix do Transversalidades, fica em meu nome. Enfim, se você quiser colaborar, eu encorajo você, porque realmente é um projeto que tem sido muito difícil de manter, mas eu não vou parar de qualquer maneira. Enfim, sem mais delongas, eu quero agradecer a galera toda que está na live e principalmente a minha querida Gisele Camargo, a quem eu passo a palavra agora. Pode abrir seu microfone e sua câmera, por favor, Gi. Como eu sempre digo, Gisele Camargo, olhe para a lente da pós-verdade e abra o seu coração para nós. Bem-vinda. Podem abrir os Primeiro, microfones das câmeras obrigadíssima pelo convite. todos aí. Hã? Liberei a galera para abrir os Obrigadíssima pelo microfones. convite, adorei. Desculpa. Tá parando? Tá dando Deve problema? ter dado um delay, pode continuar. Pode ir direto. Tá ruim a conexão? Não, tá legal aqui para mim. Tá. Enfim, obrigada pelo convite, adorei. Desculpa todo o processo meu aqui de imagens e tal, que para mim é um negócio meio complicado, esse negócio de computador. Eu sou uma pessoa do século passado, né? E super feliz de poder ver mais imagens e quero em breve ver ao vivo, viu? Mas, enfim, você quer que eu comece a falar assim? Comece a falar. Pois é, se você quiser fazer uma espécie de mini microbio, falando onde você nasceu e Tá, etc., tá bom. aí você já depois introduz o trabalho e abre a sua câmera não, né? Compartilha a Tá. tela, etc. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, desde sempre. Eu acho assim, eu não tive uma questão na vida de tipo, vou pensar em fazer outra coisa. Eu nunca tive isso. Sempre foi bem objetivo, assim, foi engraçado, foi um caminho bem objetivo, desde o colégio até resolver fazer faculdade, né? Então eu fiz a EBA, onde você estudou. Antes da EBA eu estudei no Parque Lage e estudei filosofia com Cláudio Piano por 7 anos. Tive uma formação assim dentro da academia e também fora, né? E, cara, enfim, é um mergulho muito maluco, né? Porque, inclusive, eu acho que todos esses estudos que a gente tem, toda essa coisa dessa formação que a gente tem, hoje em dia eu questiono muito várias coisas em relação a isso,
Mas toda essa formação, ela serve demais e, ao mesmo tempo, ela tem que, aos poucos, ser destruída, né, em algum nível, sabe? Para a gente poder alcançar as questões que estão mais dentro da gente, assim. Eu acho que a gente fica meio que mergulhado nessa formação toda e também todas, ainda mais com pintura, né? A gente tem a história da arte pesando nas nossas costas, né? A história da pintura é enorme, né? Uhum. Então, é muito difícil, né? Mas, enfim, quando eu saí da faculdade, aí, traçando, né? Quando eu saí da faculdade, eu vinha com esse cabedal, principalmente da filosofia, que a filosofia foi uma parada, um divisor de águas na minha vida mesmo. E a filosofia contemporânea, né? Estudei Deleuze, com Cláudio Piano, era um mergulho aquilo. E era aquela coisa de você ser experimental, né? De você ter uma relação experimental com a vida, né? E isso, cara, é difícil. Quando você sai da faculdade, você tem alguns professores que até me ajudaram muito, né? Me ensinaram muito, mas que vinha num processo que era outro processo. Aí a filosofia trouxe um outro, né? E aí juntar isso com a pintura, né? Esse encontro das duas coisas é muito difícil, né? E aí, enfim, saí da faculdade e fui para um ateliê. Eu tinha um apartamento, né, pequenininho, que virou meu ateliê, e eu ia para lá todos os dias trabalhar. E os anos 90, para quem viveu, sabe que os anos 90 não existia pintura, né? Não tinha canal nenhum para pintura circular. Você não tinha, as instituições não aceitavam pintura, você não tinha um mercado, você não tinha. Era a época dos salões, né? Os anos 90. Você não tinha nenhum salão que aceitasse pintura. Então era tipo procurar água no deserto, era muito difícil. Então foi um caminho árduo, né? Então eu Uhum. passei alguns anos trabalhando no meu ateliê, fiz uma coisa ou outra, fiz umas exposições na época, mas não tinha muito o que fazer além ficar pingando ali, né? Aí eu comecei a trabalhar em 2000, exatamente 2001. Comecei a trabalhar de assistente com a Elizabeth Jobim, que eu entendi que era também um canal necessário, financeiro, né? Para poder, né, ter uma experiência e, ao mesmo tempo, também poder ganhar a vida, né? E aí trabalhei com a Beth 9 anos. E nesse período aí dos anos 2000, teve uma reviravolta da pintura, né? Em 2008, né, 2007, 2006 para 2008, começou a ter um movimento, né? Em São Paulo, eu acho que nunca deixou de existir. No Rio de Janeiro também não. As pessoas que já trabalhavam com pintura, elas continuavam trabalhando, mas elas já tinham um caminho, né, que acontecia, né? Mas para quem estava começando, não existia esse caminho, né? Então foi um começo bem difícil. Mas, enfim, comecei a trabalhar com a Beth, que foi ótimo, uma experiência incrível, de ateliê, de entender o trabalho de uma outra pessoa, numa rotina também, também pintura, então isso foi incrível. E aí a pintura também, né, começou a andar, né? Várias pessoas em São Paulo começaram a aparecer, no Rio de Janeiro. A gente teve um movimento aí de um retorno. E hoje em dia a gente vive esse momento que está difícil encontrar quem não seja pintor, né? Então, eu acho super interessante essa onda, sabe, que dá, porque eu também acho que no fundo ela é necessária, sabe? Eu não acho que seja ruim isso. Uhum. Claro que foi ruim para mim quando eu estava pintando numa época que ninguém pintava. Mas, na real, eu acho que tem uma relação com uma persistência também. Isso foi bom, sabe? Sim. Porque eu me sentia uma pessoa completamente fake, fazendo coisas que não tinham a ver com a pintura, né? Eu até trabalhei um período com fotografia, aí ganhei prêmio da Funarte com fotografia, entrei em salões com fotografia na época, mas com a pintura jamais. Então,
eu acho que teve isso. A fotografia era o que mais se assemelhava em algum nível conceitual ao que eu pensava como pintura, porque eu fiz projetos de fotografia que eram quase pictóricos, assim. Então, foi legal. Mas foi claro para mim que se eu não tivesse persistido, né, eu não estaria aqui, provavelmente, porque tudo caminhava para eu não trabalhar, né, para não pintar. Enfim, aí eu passei um período realmente sem pintar, passei 4 anos sem pintar, foi muito difícil, fiquei deprimida e tal, blá, blá. Quando eu voltei super. Parece que eu estava pintando dentro da minha cabeça, né? Porque quando eu voltei, meu trabalho voltou, já voltou. Não foi uma coisa difícil de eu entrar no trabalho, sabe? E aí eu até vou começar a mostrar para vocês um trabalho que eu fiz, que foi. Eu já vinha pintando antes desse convite, mas nesse convite que foi do Paulo Venâncio, né, para alguns aqui, eu acho que participaram dessa exposição, do Nova Arte Nova, o Hugo, não sei quem, mas enfim, foi em 2008, eu já estava trabalhando, já tinha voltado a trabalhar com pintura um pouco antes, eu aceitei e falei para ele, olha, mas eu quero mostrar pintura, e aí mandei 4 trabalhos que eu tinha feito, e ele falou, pode fazer o tamanho que você quiser, pode ocupar o que você quiser. E assim foi. E aí esse momento foi muito importante porque foi assim, depois de um longo tempo, né, depois de sair da faculdade, ficar tentando mil coisas, e enfim, ateliê, parar 4 anos, trabalhar com a Beth de assistente, enfim, mil coisas. Enfim, eu estava conseguindo mostrar meu trabalho institucionalmente, né? Então, quer ver, eu vou mostrar começar a mostrar as fotos. Então, foi esse o trabalho do Nova Arte Nova. Esse Calma aí. trabalho... Sua tela não está compartilhada com a gente, tá? Não, tá. Então, Compartilha a tela ali. tem que colocar a mãozinha lá, né? Isso, não, a mãozinha não. Você vai naquela caixinha com a setinha para cima. Tá, pronto. Clica nela, tela inteira, clica na imagem depois e compartilhar. Acho que agora vai. Aí, agora vai. Foi, maravilha. Maravilha. Foi? Sim. Aí você faz aquele esquema de... Isso, pronto, fechou, maravilha. Então, aí foi esse trabalho. O que eu estava fazendo antes disso? Eu estava fazendo exatamente essa mesma história aí, só que eu estava fazendo eles individualmente. Eram trabalhos individuais. E tem uma coisa que é o seguinte, esse trabalho ele tem essa parte preta em cima. E como eu vinha de um período muito grande, que eu não estava pintando, 4 anos sem pintar, e fotografando e tal, eu entrei numa viagem um pouco psicológica com o trabalho, assim. E essa parte preta, eu começava por ela. E ela é um esmalte sintético com muito brilho. Então, eu falava que isso aí era um espelho. Um espelho que ia me mostrar o que ia sair dali. E era a partir dessa parte preta que o trabalho existia, né? Começava a existir, né? Então ele era um impulsionador, né? Era uma coisa que me impulsionava, né? O que ia sair dali. Então eu fazia esses trabalhos individualmente no meu ateliê quando eu voltei a pintar. Quando o Patinho me chamou para essa exposição, o que eu pensei? Falei, cara, vou fazer um políptico. Já que ele me liberou o tamanho, eu vou fazer um políptico. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia ainda direito o que eu estava querendo. Mesmo eu pintando sem pintar no período que eu fiquei parada, as minhas questões com a pintura começaram a ficar meio malucas, assim, elas estavam meio soltas, né? Então, quando eu voltei, eu comecei a trazer um monte de coisa que fazia parte do meu histórico, literalmente histórico da história da pintura, né? Então tinha uma coisa meio concreta, tinha uma coisa meio gestual, tinha coisa com as paisagens, tinha
os abstratos, tinha coisa figurativa, tá tudo aí, né? E aí, enfim, eu acumulei um grupo, né, deles. E, na verdade, aqui tem um detalhe, né, do lado direito, tá vendo? Tem uma nuvenzinha. Era uma mistura de desenho com pintura, era um trabalho bem desenho, assim. E, na verdade, no meu ateliê não tinha espaço para montar esse trabalho, era bem grande. Quando eu levei ele para o CCBB para montar, é que eu entendi que eu poderia fazer uma narrativa com ele, sabe? Então ele tinha essa coisa que começava nesse azul do lado esquerdo, esse verde que ia descendo e caía, né, para o canto esquerdo. Tinha aquele vermelho também que dissolvia naquela parte vermelha, né, e tinha esse meio que era o processo todo. E aí, quando eu vi o trabalho pronto, assim, né, porque aí eu tive noção do que eu fiz realmente, aí ele me abriu muita coisa. Aí eu comecei a entrar em contato de novo com o meu pensamento mais profundo, né, da pintura, e também de tudo que eu havia estudado também, de tudo que eu teria que destruir dentro de mim para pintar. Enfim, foi um contato muito forte esse momento aí dessa exposição. E esse é um detalhe, tá vendo? Tá vendo? Tem uma coisa de um desenho, com magoada, e esse preto em cima, gente, era um espelho mesmo, um espelho preto. E eu lembro que eu tinha ido no ateliê do Suede, e eu lembro que ele tinha falado sobre os pretos, sabe? E o preto fosco, e o preto brilhante, que dava essa profundidade, né? E o preto fosco, que dá essa coisa que você está na sua cara, né? Está chapado, né? Sim. Então, eu tinha toda essa viagem de que esse espelho ele era um espelho que me mostrava também, né? Ao tempo que ele me levava, ele me mostrava, né, o que eu queria. Então, realmente era uma questão muito psicológica, digamos assim. Tinha uma relação desse reinício aí que era meio forte, né, com o trabalho. E aí sempre tinha assim uma parte que tinha uma parte a óleo, uma pintura a óleo mais forte. Essa parte de baixo aqui desse aqui é bem forte. Tinha esse outro que era um desenho mesmo, né? Então isso aí parece uma máquina, né? Então esse trabalho todo ele desenhava nisso, entendeu? Cada pedaço te levava para um lugar diferente, né? E foi muito legal ter visto isso acontecer. E eu entendi que eu não podia, naquele momento, fazer um trabalho que, em uma parte só, eu conseguisse tudo que eu queria, sabe? Que eu não ia dar conta disso. E eu anteriormente, lá no passado, eu não tenho fotos aqui, porque eu resolvi só pegar esse recorte aqui, né? Mas eu era uma pintora de paisagem plein air. Eu ia lá para a paisagem, pintava. E teve um professor da faculdade que falou uma coisa para mim que foi fundamental, na verdade, até hoje é fundamental. Ele falava assim: se coloca em frente a uma paisagem, né? E aí você vai ver que você vai se deparar com tudo, né? Tipo assim, o que você quer da pintura, né? Porque a minha questão sempre esteve relacionada à paisagem. Eu nunca tive uma ligação, apesar de ter feito muito modelo vivo, muito desenho. A minha ligação mais forte sempre foi com a paisagem mesmo. E esse trabalho ele mostrou a minha ligação muito forte com o cinema, né? Que foi exatamente nesse período que eu fiquei meio ausente da pintura. Eu me aprofundei demais no cinema e adorava, né? Então meu trabalho entrou muito, essa questão do cinema entrou muito no trabalho. Tem aquela frase do Tarkovsky que é perfeita, que ele fala que em cada frame você contém o filme inteiro, né? E eu acho que eu busquei isso também, sabe? Eu busquei essa história, sabe? Nesses fragmentos de pintura conseguir, né, falar de tudo, né? Só que ao mesmo tempo eu me dei conta que eu queria lidar com isso, lidar com essas partes, sabe? Então meu trabalho virou uma espécie de jogo durante muito tempo. Depois ele parou, né? Vocês vão ver. Depois ele meio que voltou. Agora não é que ele voltou, mas ele tem. Eu comecei a entender que isso é intrínseco no meu trabalho. Essa coisa de poder misturar essas
essas partes. Enfim, Sim. aí a gente vai para esse trabalho que foi logo na sequência, que é o Panavision. Uhum. Aí, isso aí foi numa galeria comercial no Rio, né? Foi a primeira galeria que eu trabalhei, chamava Amarelo Negro, muita gente deve conhecer aqui, que era da Nara. E, e aí eu resolvi fazer isso, pegar poucos elementos, tipo a montanha, pegar um elemento arquitetônico, pegar as árvores, pegar as nuvens, e esses elementos eu trabalhava em cada... Tinha mais ou menos 200 pinturas aí. E aí eu trabalhava em cada parte um elemento. E a ideia era exatamente que a pessoa, né, pudesse fazer, né, pudesse montar a sua própria paisagem, né? Ou seja, era um jogo, né? Continuava sendo um jogo que o espectador ele iria participar também. E esse trabalho foi um outro momento de montagem para mim muito interessante. Aí, nessa exposição, eu percebi que eu queria lidar com o espaço arquitetônico, né, da própria galeria, né, coisa que até então eu não tinha tido, e talvez foi no momento que eu estava no início do trabalho com a Beth, e a Beth também estava pensando sobre isso, né, ela estava pensando sobre isso, sobre o trabalho dela dentro da arquitetura, e eu acho que eu tive essa influência, com certeza. E essa galeria é uma galeria muito pequena e uma galeria cheia de cantinhos. E eu falei, cara, eu quero exatamente mostrar esses cantinhos e não ignorá-los, né? Então eu fiz essa quantidade de trabalhos e pensei de fazer uma malha mesmo, sabe? Fazer essas fileiras de 5, fazer uma malha e não ocupar os meios. Não sei se tem mais fotos. É que as fotos dessa exposição elas não são tão boas. Mas, enfim, tem umas Beleza. paredes que estão vazias, assim, uns buracos, sabe? E essa montagem foi uma coisa muito maluca também, porque eram muitas partes, e eu achei que eu fosse chegar lá, né, pregar todos os pregos, e eu ia fazer uma sequência, e pensar. Cara, foi um inferno. Eu passei, sei lá, 2 madrugadas quase nesse lugar, porque nada ficava bom. Aí eu resolvi tirar tudo da parede que eu tinha feito e começar aleatoriamente. E aí eu comecei a colocar o trabalho na parede, os trabalhos, as pinturas, aleatoriamente. E aí o trabalho foi se formando desse jeito. Então eu entendi isso também, entendeu? Então foram várias descobertas, porque a gente tem essa coisa de querer ter um controle completo, né, na pintura, do início ao fim, né? E eu fui entendendo que esse controle é relativo, né? Esse controle a gente tem ele, mas a gente não dá para ter tanto. E aí, do meio para o final dessa exposição, eu abri, né? A gente colocou mais luvas lá na galeria, e eu abri exatamente para as pessoas mudarem eles de lugar, né? Então, tiveram uns dias que as pessoas foram lá e as pessoas uniam os grupos, sabe? Aí ficou uma coisa totalmente diferente disso que vocês estão vendo aí. Então, aí é só um detalhe, vocês estão vendo que aí você tem um preto, tem um esmalte sintético, tem uma tinta a óleo super grossa e tem desenho também, né? Sim, demais. Aí aqui, gente, mas aqui não é dele, tá? Eu vou passar aqui para um pouco para frente para vocês entenderem. Aqui é uma série que veio depois do Panavision. Aquela série se chamava Panavision. Essa série chama 33 Trípticos. E, na verdade, ele é um pouco maior, cada pedaço é um pouco maior, ele é um pouco mais sofisticado, porque aí eu já misturava as árvores com o espaço arquitetônico, o espaço arquitetônico com as montanhas, era uma outra parada. E foram 33 trípticos, né? Então era um trabalho bem grande. Eu não tenho foto dele na parede toda, peraí. Não tenho foto dele na parede toda. Isso é só um pedaço dele. Essa série toda é da coleção do Sérgio Carvalho, que foi uma pessoa incrível, assim, até está na minha casa aqui hospedado hoje, é muito meu amigo. Ele foi muito importante nesse momento, porque ele chegou e falou: o que você está fazendo agora? Eu vi seu trabalho na Nova Arte Nova e
gostei muito. Aí eu falei, eu estou fazendo uma série enorme. Aí ele falou, eu quero essa série. Aí ele ficou com essa série, e isso foi uma coisa muito importante para poder entender que eu poderia, né, viver do meu trabalho, né? Então, isso também é importante, apesar de... É isso, né? Eu demorei para viver completamente do meu trabalho, eu só fui viver, eu estou com 52, eu só fui viver completamente do meu trabalho aos 39 anos, né? Então, muita relação mesmo, muita persistência. E, enfim, eu acho incrível que esse trabalho ele tenha ficado com o Sérgio, exatamente porque, imagina, eu vou fazer uma exposição e quero mostrar todos eles. Impossível, né? Porque se tivesse sido fragmentado, eu não ia dar conta. Mas ele é a mesma coisa do Panavision, ele sempre tinha uma... Ele sempre... eu fazia esse jogo, sabe? Da tinta a óleo muito grossa, do esmalte sintético. É aquela coisa que leva e traz, né? Que aprofunda e vem. E é uma coisa muito cinematográfica. E a montagem dele é uma... Cada tríptico ele é fechado, mas a montagem dele também é uma montagem possível. Tanto é que o Sérgio já expôs 3 vezes, eu acho, a coleção dele, e ele expôs não ele todo, porque ele é muito grande, ele expôs 12 partes, acho que uma vez expôs 9, 9 trípticos, e aí eles têm esse caminho, sabe? E é muito louco essa coisa das montanhas, porque hoje em dia eu moro nas montanhas, né? Então é muito doido para mim essa história aí dos 33 trípticos. E aí eu também encarei eles como um jogo. Esses elementos que aí eles já se misturavam dentro de cada parte e, ao mesmo tempo, eles coabitavam, né? Eu acho que quando você olha assim, um tríptico desse, para mim ele é muito, né? Eu vejo claramente hoje em dia que o cinema estava muito dentro de mim, assim, porque é uma passagem, né? Você vê que você sai de uma parte interna, você vai para uma montanha, você volta para outra parte. E aí eu acho que eu estava bem contaminada pelo cinema mesmo, sabe? Bem contaminada mesmo. E, enfim, tem uma cena que eu não vou poder mostrar aqui, mas o pessoal do cinema, o pessoal que está acostumado com cinema vai entender. Tem um filme chamado... Eu sempre falo dele quando eu tenho que fazer alguma apresentação do meu trabalho. Tem um filme chamado Stalker, né, do Tarkovsky, que tem uma cena que o Stalker leva 2 pessoas com ele, acho que são 2 ou 3, agora estou confuso, num trenzinho que ele vai levar para a zona, né? E essa zona não é zona de prostituição, é uma zona que é uma zona meio mística, né? Então, é claro que eu tenho minha interpretação, né, no filme, óbvio, né? Então, o que eu vou falar aqui é uma coisa completamente interpretativa. E eles entram nessa área, e essa área é como se fosse um lugar de encontro, né, de uma descoberta do seu próprio eu ali, né? Então ele leva 2 pessoas, acho que uma era de literatura, o outro era da ciência, eu não lembro direito mais, mas eu vi muito, mas eu não lembro mais exatamente o que eles eram. Mas tem uma cena que é a cena desse trem, e essa cena ela se dá totalmente preto e branco, e a filmagem é na cabeça de cada personagem. E cada personagem tem um olhar diferente para a paisagem, completamente diferente. E quando eu vi essa cena, ela foi uma coisa assim extremamente reveladora para mim, que essa paisagem, né, esse olhar que a gente tem para a paisagem, além dele, ele é um olhar solitário, né, apesar da gente estar no meio da multidão, mas ele é um olhar solitário porque a paisagem, ela vai para cada pessoa, ela vai ser um combo de significados, né? Assim, então, cada paisagem é um universo, né? E é isso que meu professor lá atrás falava e que faz todo sentido. Na hora que você vai para uma pintura ao ar livre, o que você vai pintar? Né? O que você vai escolher para pintar? Porque se for pintar cada matinho que tem na sua frente, você vai se perder naquele universo. Então, você tem que fazer escolhas. E essas escolhas, elas falam de você, né?
E aí que começa a rolar o que é a questão do seu trabalho, né? O que você está buscando, né? E eu acho que o mais difícil de tudo isso é você estar nu, né? Nesse momento. É você entender o que você está buscando. Eu acho que é o caminho do artista, né? Então, é você poder mergulhar, né? Nesse lugar que é só seu mesmo, né? Não é de mais ninguém, né? E Uhum. é um mergulho que tem que ser persistente, é um mergulho que tem que ser verdadeiro, né? É um mergulho que tem que se alimentar constantemente, né? É um caminho, né? Então, esse filme, né, quando eu vi essa cena ela me mostrou exatamente isso, claramente, que foi isso que meu professor falou lá atrás, né? Para mim foi muito importante ter visto essa cena. E aí eu Sim. acho que eu estava nessa busca, né? Eu acho que esse trabalho do Panavision, esse outro trabalho do Nova Arte Nova, que nem nome tem, Uhum. eles eram essa busca, essa coisa de ter essa tinta a óleo pesada, esse esmalte sintético brilhante, esse esmalte sintético fosco, essa variação de técnicas que, ao mesmo tempo, te traziam para o plano, ao mesmo tempo te faziam mergulhar. Era essa busca, né? É uma busca que estava aí. Sim. Aí, enfim, aí aqui é uma série que também foi em cima, chama A Capital. Deixa eu ver se tem uma foto melhor dela. Aqui é porque isso aí era um espaço do IBEU, no Rio de Janeiro. Nem sei se o espaço do IBEU ainda existe. Mas, enfim, É, continuando essa lógica. Existe? esse espaço não, tem um outro lá em Jardim Uhum. Botânico, se eu não me engano. Agora eu não sei como é que tá, faz tempo que eu não vou lá. Mas tinha trocado, não é mais esse aí em Copacabana, não. Copacabana virou uma academia de ginástica. Aí. Então, aí esse trabalho continua esse pensamento, né, de ocupar o espaço e de pensar essa continuidade. É um trabalho também bem cinematográfico, assim, e ele. Não, aí eu faço espera. Então, acabou faltando aqui duas imagens que eu queria mostrar dele que não vieram. Esse trabalho tinha grandes dimensões, né? Então, foi um momento que antes eu fazia pequenos trabalhos para formar trabalhos grandes, né? Aqui eu já fiz uma série que ela é grande, né? A altura de 2 metros e tal. Sim. E o título era A Capital, mas não era por causa de Brasília, não. Era por causa de um filme do Herzog, e ele divide em capítulos, né? E tinha um capítulo que era A Capital. Enfim, e aí o trabalho ele está todo meio pensando nisso. Eu fazia fotos do filme. Na época eu não tinha nem smartphone, então era a trabalheira do cão. Fazia fotos do filme, levava o computador, aí desenhava, aí do desenho eu trazia outra coisa. Enfim, teve todo um processo. Tem muitos cadernos, né? O meu trabalho não tem nenhuma foto aqui dos meus cadernos, realmente faltou isso. Mas esse trabalho todo, né, ele daí para trás, ele se deu muito nos cadernos. Eu desenhava muito, eu fotografava muito, e das fotos eu colava nos cadernos e desenhava a partir disso. Eu sempre buscava uma perspectiva, né, das arquiteturas estranhas, encaixava elas em lugares esquisitos. Era uma Aham. coisa sempre meio inóspita, assim. Pena que não tem mais foto Demais, dele demais. aqui. Demais. Esse trabalho também é do Sérgio, todo ele é do Sérgio. E é todo do Sérgio. Enfim, Maravilha. aí, na sequência dele, eu fiz esse trabalho que até virou um livro, chama Falsa Espera. E ele é bem cinematográfico também, ele é bem em cima no meu pensamento do Stalker. Ele é bem um trem, assim. Uhum. Ele tinha 50 metros de comprimento, mais ou menos. E ele era o seguinte: isso era uma galeria que tinha em São Paulo, acho que não tem mais, chama Oscar Cruz, e a galeria era esse corredorzão. E aí, tudo que eu vi de imagem dessa exposição, os artistas pensavam formas exatamente de trambicar
esse corredor, né? Uhum. E eu falei assim, cara, eu quero, pelo contrário, eu quero que ele fique mais comprido, sabe? Então Sim. eu pensei nessa linha aí, né? Que a Marisa falou que, a Marisa Flórido, ela falou que é uma linha toda de horizontes, uma linha feita de horizontes. E aí ele é um trabalho longo, né, que eu fui fazendo em partes, uma pena não ter também foto do ateliê aqui no processo, que foi uma loucura fazer esse trabalho. Meu ateliê tinha, de sala, era 35 metros, né, uma sala pequena, assim, mas também dividida, e eu tinha que fazer os módulos, então eu fazia 4 metros em cima. Eu também não vi esse trabalho montado no todo. Caramba. Novamente, ele foi um trabalho que se deu, ele foi um site específico, né? Eu pensei no tamanho da galeria e tudo, mas ele só aconteceu efetivamente na hora que eu estava lá na galeria e eu fui Uhum. pensando a sequência desses módulos de 4 metros, 3 metros, 5. Vamos ver, vamos ver. Gisele, não sei se você nos ouve, você travou novamente. Deixa eu mudar de site do Ah, plano. Oi, estou te ouvindo agora. Voltou. Pode continuar. ah, Sim, voltou. Pode. tá Sim, me sim, sim. ouvindo? Tá me ouvindo? O que você Os perdeu últimos aí? 10 segundos só. Os últimos 10 segundos. Então, novamente, não sei se se eu ouvi isso, novamente foi um trabalho super difícil de montar, porque eu não conseguia ver ele no meu ateliê, né? Então eu só conseguia ver os módulos, né? O tamanho deles, assim, né? Até 4,10 m eu conseguia fazer no ateliê, mais que isso eu não conseguia. Então eu fazia, aí prendia quase no teto, aí depois eu fazia outra, e assim foi indo, né? Quando deu o tamanho que eu queria, eu estava com a exposição pronta, né? E aí, enfim, levei para lá e lá eu mudei a sequência, enfim, fui brincando com ele, né? Tá. Sim. Então, voltando para ele é muito cinematográfico mesmo, porque, como vocês estão vendo, a sequência deles é toda. É um cinematográfico nem um pouco linear, né? Mas você conseguia lá na galeria ter uma viagem mesmo, como se você estivesse numa viagem de trem, né? E o meu trabalho era extremamente arquitetônico, né? Eu tinha essas entradas das nuvens, as árvores que entravam, eu trabalhava com muito pouca cor, porque eu tinha dentro de mim, assim, gente, o universo que existiu, o planeta que existiu, Van Gogh, e que está querendo mais, né, com cor. E apesar de eu adorar a cor e estudar e tal, eu achava que meu trabalho poderia estar dentro dessa coisa bem mais gráfica, bem mais relacionada ao desenho. Esses cinzas aqui, você consegue ver eu mexendo na tela? Sim, Sim, Caio? sim, sim. Então, esses cinzas aqui, isso aqui era um esmalte sintético brilhante, alumínio. Aí eu vinha fazer uma máscara na forma que eu queria, fazia a máscara aqui. Aí eu Uhum. passava óleo, tinta óleo preta, e esfregava com pano. Então, Caramba. quando você olha isso aqui ao vivo, isso parece um grafite, né? Na verdade, é uma pintura, mas ela parece um grafite que eu digo. Parece que você desenhou com grafite, entendeu? Tô ligado. Um pouquinho Porque tem um espelhado, brilho, né? Bem gorduroso. ele tem um brilho e ele tem um oleoso ao mesmo tempo, É, sabe? sim. Então essa coisa arquitetônica era uma parada que me interessava muito, porque cara, eu andava na cidade olhando essas coisas. Por exemplo, isso aqui foi um desenho que eu fiz. Eu estava num hotel em São Paulo, da janela eu tirei a foto desse terraço, né? Cheguei em Uhum. casa, tiro a foto, prendo no caderno e dali começo a desenhar. E os meus desenhos saíam dessas histórias, sabe? Sim. Era essa viagem. E depois a ideia era fazer esse labirinto mesmo, né? Uma coisa meio um labirinto solitário, sabe? Da cidade, sabe? Aí, de vez em quando, entrava uma montanha. Enfim, Ah, desse momento para cá, você vê que
cada pintura dessa são as luas invisíveis, essa exposição. Tá? Eu tive um intervalo aqui entre o Falso Espera, que é aquele trabalho que eu mostrei agora, para esse aqui, eu comecei uma série no meio, que é uma série que eu não terminei, eu só estou na letra C, vai até a letra Z, que é a série das cápsulas. Eu vou até mostrar elas antes, tá? Vou pular aqui, eu vou mostrar elas antes, que é essa aqui, tá? Porque ela começou antes, tá? Sim. Essa aqui é a cápsula B. A cápsula A, peraí. A cápsula A. Você vê que ela tem uma coisa toda mondriânica, né? São vários pedaços que formam um quadrado. Tem vários pedaços de tela. Telas que vão para o fundo, telas que vêm para frente. Então, isso aqui é uma tela que está lá embaixo, esse céuzinho aqui. Aqui também é um buraco. Enfim, isso aqui são vários pedaços. E a ideia era trabalhar com Mondrian mesmo. Mas aí o que acontece? Nesse momento do meu trabalho, eu estava numa viagem absurda, que era exatamente de mexer com essas questões da pintura na história da arte, trazer o cinema para isso tudo, enfim. E aí eu pensei nessa série das cápsulas, que elas são formadas por esses pedaços, e a minha ideia era ficar esses pedaços lá no meu ateliê montados, e aí um trabalho que não tem tempo para terminar, e que cada pedaço fosse uma coisa que me afetasse. Assim, tipo, fui caminhar, eu morava na Urca na época, fui caminhar na Urca, vi um pedaço lá de um telhado, gostei, cheguei, desenhei, vou desenhar aquilo lá na cápsula. E esse trabalho fosse meio que um puzzle estranho, que nada fizesse muito sentido, mas que eu pudesse pintar, por exemplo. Aqui eu tenho um céu, né, digamos assim, meio realista, né? Aí depois eu tenho uma parte completamente preta, né? Aí depois eu tenho escorrido. Enfim, um trabalho que eu pudesse ter um realismo misturado com uma coisa abstrata, com uma coisa gestual, que eu pudesse mexer com tudo que aconteceu na história da arte, né? Um trabalho que pudesse ter uma parte barroca, que pudesse ter... que eu pudesse chamar amigos, né? Por exemplo, a Gabi, que está aqui, não sei se ela está aqui ainda, mas a Gabi... Falei, Gabi, eu quero que um dia você entre com um pedaço, uma máquina, na cápsula, sabe? Que entre com algum objeto ali. Luísa, sei lá, entra com uma foto. Enfim, a cápsula ela tem essa abertura. Só que essa aí foi a cápsula A. E aí eu saquei que eu não ia conseguir fazer isso. Que isso ia ser muito difícil. E que eu ia ter que me soltar mesmo. Aí é essa expressão mesmo. Eu ia ter que soltar a minha alma para conseguir fazer isso, né? Então, essa aqui foi a primeira cápsula. Ela tinha, acho que 2x2. Essa aqui foi a segunda cápsula. Aqui tem essa parte preta, é brilhante, ela está lá no fundo. Ela é menos espessa que as outras. Essa parte aqui também está no fundo. Tá vendo? Isso aqui que vocês estão vendo é o desenho. Ele é bem realista, porque não dá para ver nessa foto. Sim. Uma raiz de uma orquídea que estava no meu ateliê, sabe? Caramba. Aqui tem um céu, sempre tinha um céu. Enfim, essa daí tinha 2,50 por 1,80, eu acho, essa cápsula. Essa é a cápsula B. Aí, peraí. Essa aqui... Uau, peraí, essa é a cápsula C. Aí você já vê que o negócio já começa a andar, né? Já está indo. Ela é grande, ela tem 5 metros por 1,80 também. E aí foi muito louco, porque me chamaram para uma exposição em Columbus, no Exner Center, uma exposição super legal, de 33 artistas brasileiros, e os curadores incríveis, eles estavam há 4 anos indo no Rio de Janeiro, e a história é muito bacana. Eles passaram um período que a exposição ia ser só de grandes artistas brasileiros. Então, ia ser Ciro Meirelles, enfim, Adriana Varejão, enfim, ia ter assim, tipo 10 artistas já renomados, né? Só que aí eles começaram
a frequentar o Rio de Janeiro, começaram a ir nos os ateliês, São Paulo, enfim. Eles viram que a arte contemporânea, a galera mais nova, estava trabalhando e que os trabalhos eram super interessantes. E aí eles mudaram o projeto da exposição. Então, foi uma exposição que tem... Acho que foi a maior exposição de artista brasileiro nos Estados Unidos, são 33 artistas, e eles conseguiram levar os artistas para lá. Eu mesmo fiz uma fala lá enorme. Enfim, foi uma coisa incrível. Fiquei 12 dias lá. E eles começaram a frequentar o meu ateliê na época que eu estava começando a Cápsula A. E aí, até chegar perto da exposição, eu já estava na Cápsula C, 2 anos depois. E aí a cápsula não ficava pronta de jeito nenhum, essa cápsula aí, porque eu tenho prazo de quase 1 ano para cada uma ficar pronta. Como ela não ficava pronta, e eles já estavam me apurriando, dizendo, tem que acabar, tem que acabar. Esse código de barras aqui em cima é tipo uma metalinguagem da própria cápsula. Eu tinha um aplicativo que você colocava, acho que ainda existe isso. Você apontava ele para os lugares e ele te dá uma tabela de cores. Tem, com certeza, te dá uma tabela de cores, né, daquilo ali. E aí eu apontei ele para cá, para a cápsula, e ela me deu essas cores, né? Isso aqui é provavelmente a sombra dela, né? As sombras, enfim. E aí eu fiz uma tabela de cores com as cores que a cápsula me apresentou, né? E aí eu acabei a cápsula. Aí eles foram para essa exposição, a A, que eu não consegui pegar, mas acabei expondo a cápsula B e a cápsula C. Demais, enfim, demais mesmo. Isso para entender que esse trabalho está em andamento, só parou na C, até Z, tá, gente? Então, aí no meio disso, no meio das cápsulas, eu fiz uma viagem para o deserto, que foi uma viagem importantíssima, isso foi em 2014. Fiz uma viagem com o Matheus Achapita, e foi uma viagem que eu estava, assim, foi um momento super complicado, eu estava mega estressada, porque eu já estava, enfim, quase num processo de viver só do meu trabalho, mas não estava ainda vivendo, estava trabalhando com a Beth ainda. E o Matheus, né, comprou passagem, fez tudo, e a gente tem uma empresa, né, para dar nota de venda e tal, para as galerias, a gente só se chama de sócia e sócio. Aí ele falou assim, sócio, eu vou comprar essas passagens, e quando chegar perto da viagem, eu te aviso. Foi assim. Porque eu falei, cara, eu não tenho a menor condição de viajar agora. E aí, quando deu 1 semana, ele avisou, sócia, tá chegando a viagem, vamos fazer. Eu falei, cara, não sei como é que vai ser isso. Enfim, viajei com o Matheus e foi uma viagem importantíssima na minha vida. E nessa viagem eu entendi uma coisa. Assim, numa das paradas da viagem, descendo os Andes ali de carro, a gente parou o carro, cada um foi para um canto, e eu novamente me deparei com a cena do Tarkovsky, eu novamente me deparei com a fala do meu professor, só que era uma paisagem tão absurdamente devastadora, no sentido de que realmente você não se sente nada ali, e ao mesmo tempo você sente tudo, né? Porque você... Aí é um momento espiritual mesmo, é um momento que você se depara 100% com você, e, ao mesmo tempo, você entende que a sua existência não é absolutamente nada, né? Diante daquilo. E aí você pensa, o que eu vou fazer com aquilo? Tipo, o que você vai fazer com essa informação? E foi nessa viagem, logo depois que a gente se reencontrou nesse momento, né, que a gente ficou tipo uns 40 minutos cada um, num lugar diferente, a gente foi voltar para o carro, voltando para o carro, eu olhei para o Matheus e falei, sócio, eu queria virar pó aqui. Ele falou, cara, eu tive essa sensação também. E foi essa viagem que me trouxe para a minha vida atual, totalmente. E no meio dessa história, eu estava fazendo esse trabalho, que são as luas invisíveis. Se vocês repararem, é o lugar que começa a entrar uma cor no trabalho. Muito vagarosa, mas começa. E eu estava em busca, nesse momento, de conseguir... novamente na viagem cinema, eu
estava naquele momento da noite americana, não sei se vocês já ouviram falar, que é um momento no cinema que eles gravavam de dia, mas eles conseguiam passar, né, a filmagem virava à noite, né? Então se chamava Noite Americana, né, um recurso lá que eles descobriram no cinema. E paralelamente a isso, na pintura, né, um pouco antes, eu acho, estava o Magritte fazendo aquela série, que eu esqueci o nome, obviamente, mas para quem conhece pintura sabe, que é aquela série que ele mistura as duas situações, que é a noite e o dia, né? Então você vê aquele céu azul e a cidade completamente noite, com a luzinha acesa iluminando a cidade. Então, eu misturei essas duas coisas, né? Então, eu entendi que eram luas invisíveis. Então, isso foi meio no meio dessa história, dessa exposição. E aqui, claro que aqui na foto sai um contraste, né? Mas esse trabalho, se você coloca um filtro nele, tonal, essa lua verde, obviamente, com esse laranja no fundo, ela fica um cinza só, praticamente. Ele fica sem contraste. Então, eu estava em busca dessa viagem, dessa lua que desaparecia, mas que estava ali, entendeu? E que era meio que noite e dia. E esse trabalho, ele trouxe essas questões que eu estou trabalhando nas cápsulas, paralelamente a isso, que é esse formato mondriânico, né? E também essa coisa que é uma paisagem fragmentada, mas é uma paisagem que ela te dá um contexto de paisagem. Você pode entrar numa viagem aí, né? Do mar, da lua, enfim. É uma paisagem fragmentada. Só que dentro desse fragmento, são fragmentos que constroem essa unidade, né? Enfim, e aí foi esse momento. Quer falar alguma coisa? Me deu uma água. Não. Talvez, eu não sei se você chegou mais ou menos na metade, aquilo que a gente tinha conversado, né? Uhum. O horário, né? Nossa. Não, o ritmo é seu, só para você conseguir concluir o que você queria, né? Chegar até o fim das imagens. Acho que eu consigo, sim, eu vou andar mais rápido agora. Então, aí, enfim, é isso. Ela é uma espécie de cápsula, né? Então, aqui eu vou passar, porque eu já falei das cápsulas. Quem quiser, inclusive, fazer perguntas, fique à vontade, tá? Deixa eu ver o chat aqui, eu não estava olhando. Não. Por enquanto não tem perguntas, mas fique à vontade para falar, inclusive, ela liberou a galera para falar. Tá, agora, uma coisa que é importante aqui, que eu vou voltar aqui rapidinho, é que no meio dessa exposição das luas invisíveis, eu estava muito estressada, assim, né? Que eu falei para vocês da viagem e tal, e eu comecei a fazer colagens com fotos antigas que eu tinha, que eu tirei, sempre tirei muita foto e eu revelava as fotos. Não serviam para absolutamente nada, mas eu revelava elas. Então eu tinha uma caixa de fotos. E aí, como eu estava muito estressada, e eu tinha uns cadernos que vários amigos, quando viajavam, traziam aqueles cadernos lindos, coloridos, que eu nunca soube o que fazer com aquilo. Eu comecei a fazer colagens para me desestressar. Foi um momento total arte e terapia da minha vida. E aí são essas colagens aqui, olha. Vamos lá. Aí. O começo delas. Sim. E eu chamei da construção dos minimundos. Por que eu chamei da construção dos minimundos? Aqui tem várias, né? Por quê? Porque, cara, eu olhava aquelas fotos de 15 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, eu sabia exatamente o que era, aonde era, por que eu tinha tirado aquilo, o que eu tinha gostado daquilo. E aí eu fui fazendo as colagens e eu via que eu criava esse satélitezinho. Isso aqui já é um pouco mais para frente. E esse momento aqui foi um momento crucial de mudança radical no meu trabalho. Radical absurdo, tá? Porque eu estava naquela exposição, eu viajei para o deserto, que foi uma coisa muito foda na minha vida, e eu comecei a fazer essas colagens. E as colagens, elas me tiraram dos desenhos.
por quê? Porque eu tinha todo um processo de pintura que era desenhar, desenhar, desenhar para pintar. Nunca tinha aquela coisa de entrar na pintura de cara. Nunca tive isso. Quando eu comecei a fazer colagem, o processo mudou radicalmente. Eu perdi o sentido de desenhar. E aí eu passei 8 meses sem pintar. Eu entrei em crise com a pintura. Completamente em crise. Eu não sabia o que fazer. E as colagens, elas trouxeram essas cores, e elas... Enfim, foi um outro universo. Elas trouxeram o passado, né? E elas me mostraram que é isso, né? A gente tem que estar conectado com o nosso passado, porque quem tem essa coisa com a arte, né? Com querer fazer algo que está nesse universo paralelo, está acumulando coisas, né? Não tem jeito. E aquelas coisas, elas podem não fazer sentido para você, né? Mas em algum momento elas vão fazer. E comigo foi exatamente isso, né? As fotos me trouxeram um novo momento no meu trabalho. Fotos de 20 anos atrás, né? Então foi um negócio meio maluco. Aí aqui é porque, depois do deserto, eu comecei a viajar para o Cipó, que é esse lugar que eu moro agora, Serra do Cipó, porque eu entendi que eu tinha que mudar a minha vida para eu ter uma outra experiência de vida. Aí veio a filosofia, lá atrás. Ter uma vida experimental, né? Me abrir, ter coragem de mudar a vida, né? E a Serra do Cipó, que é o lugar que eu moro hoje em dia, é um lugar que desde os anos 90, quando eu vim aqui pela primeira vez, eu entendi que tinha uma coisa muito esquisita aqui, no bom sentido, e que eu deveria reencontrar isso, sabe? E aí eu voltei, comecei a vir aqui. Todo mês eu vim aqui. E aí eu comecei a tirar fotos para as colagens. Aí eu passei a não usar só as fotos antigas. Eu comecei a fotografar para poder fazer as colagens. E aí aqui eu vou fazer um caminho rápido das colagens para vocês entenderem. Elas começaram desse jeito, assim. Aqui eu já tenho uns elementos do cipó. Aqui tem uns elementos do deserto. Aqui elas já estão mudando. Tá vendo? Já tem muitos elementos aqui do cipó. Mas, assim, gente, eu tenho centenas de colagens. São centenas. Isso aqui é um resumo do resumo do resumo. Tá vendo? Aqui elas já estão mais por aqui, né? Agora, as penúltimas estão assim, tá? Então, é um caminho muito, muito doido, né? Eu saí disso aqui, né? Que era uma coisa completamente urbana, e agora eu tô nisso aqui, né? Uau, preparado. E agora elas estão muito fragmentadas e é muito doido tudo isso, né? Enfim, aí isso é só para dizer que as colagens atravessaram esse caminho todo. As minhas séries, elas atravessam as coisas, entendeu? Não necessariamente quando eu estou fazendo uma série, eu vou estar fazendo só aquilo. Pelo contrário, eu estou sempre fazendo coisas porque Aí, ponto. Esse aqui é um bruto, tá? O que aconteceu? Eu passei esse tempo todo sem pintar, né? E um certo dia eu acordei e falei, cara, na madrugada mesmo, cara, eu tenho que voltar a pintar, irmão. Estou quase um ano sem pintar, entrei em crise. Eu falei, cara, vou pegar uma colagem e vou tentar trazer aquilo para um universo pictórico. E foi isso que eu fiz. Os brutos se chamam brutos porque foi uma ação bruta, na verdade. E foi uma ação muito maluca, que ela estava acontecendo na minha mente, mas numa hora ela se deu. Então, esse foi o primeiro bruto. Esse deve ter sido o segundo. Aí eu vou fazer um resumão dos brutos aqui também, porque é uma série que acontece desde essa época, desde 2016, na minha vida. Esse aqui foi o primeiro bruto que eu fiz na Serra do Cipó, que eu acho que eu acabei ele aqui na Serra do Cipó. Ele é grande, tem 1,80 por 1,80. Esse também tem 1,80 por 1,80. Uau! Tá vendo? Esse aqui já é de 2 anos atrás. Completamente diferente, né, na foto. Inclusive, só para abrir um parêntese rápido, o Luciano Jardim perguntou aqui qual o formato, quais as dimensões das colagens, o tamanho, assim, como. As colagens têm 30 por 30. Elas começaram bem menores, mas hoje em dia elas têm 30 por 30. Elas começaram, sei lá, menos de 20, 18 por 18. Sim, ok. Como é diferente ver isso assim instalado, né? Grandão, ó. Caraca, é muito diferente, engole você.
Esse aí é bem pequeno. Eles normalmente têm muita tinta, né? Num fundo etéreo, né? Aí, esses também são do Sérgio. É... Então, aí os brutos, eles trouxeram todo esse universo de cores. Aí eu comecei realmente a estudar cor, né? A meter bronca na cor. E porque eu sempre entendi que a cor é um negócio muito difícil e sempre coloquei o Van Gogh como um cara foda, que eu não ia sair colorindo nada. Eu ia ter que meter bronca nisso. E aí eu levo a sério o negócio, assim, quando vocês verem, a minha parada com cor virou uma coisa muito séria mesmo, assim. E, e aí eu mergulhei nos brutos, né? E aí é isso. Paralelamente aos brutos, acontecem as colagens e acontece uma série que começou aqui no Cipó, que eu quero ver se ela está aqui na sequência. Espera aí. Que na época, vou pular isso aqui rapidinho, que é essa, deixa eu ver se tem foto dela na sequência. Tem. Espera aí. Calma. Então, paralelamente aos brutos, começa essa série. Essa série eu já estou morando no Cipó. E ela começou com o nome de Luas e Sóis e tal, mas na verdade hoje em dia ela se chama Paisagens Gráficas, que é o oposto dos brutos, né? Ela tem essa coisa da coisa mais lisa, mais etérea, tem esmalte sintético, tem tinta acrílica, não tem camada de óleo, nada disso. Essa foi a primeira paisagem gráfica e ela se deu num olhar meu para uma paisagem que tinha um pôr do sol e eu olhava lá no fundo um rio, que é o Rio Parauninha, ele já estava no escuro e um pedacinho dele brilhava, sabe? E aí esse preto, aí essa forma preta é um preto brilhante nesse fundo fosco, né? Então eles são dípticos. E essa série é uma série que se dá, está acontecendo até hoje, junto com os brutos, porque eu fico querendo largar os brutos, mas eu não consigo, porque as colagens mudam, aí eu fico com desejo de fazer um bruto diferente, enfim. E as paisagens gráficas, elas foram andando, tá vendo? Elas foram andando. Sim. Sempre tem uma parte. Essa aqui é mais recente, tem 1 ano e meio, 2 anos. Essas são de agora, quase, uma exposição que eu fiz em Vitória. Tá vendo? Uai, mas está faltando muitas aqui. Está faltando muitas aqui, muitas mesmo. Mas, enfim, tudo bem, porque também não ia dar para mostrar tudo, né? E, enfim, essas paisagens gráficas, elas existem paralelamente a todo o meu trabalho. E aí eu fiz uma primeira exposição, que foi na Periscópio, aqui em Belo Horizonte, que juntava tudo, que era um grande desafio, uma coisa muito desafiadora para mim. Juntava tanto as colagens, como os próprios brutos, como as paisagens gráficas. Isso foi muito louco. E aí novamente, né, quando você vê a exposição montada, você entende que você está lidando ali com símbolos diferentes, entendeu? O bruto ficou nítido para mim que ele é uma figura, entendeu? Ele é um ser que habita esse lugar aí que é entre o céu e a terra, entendeu? Ele está flutuando nesse lugar meio horizonte, entendeu? Uhum. Aí tá vendo? Aqui tem brutos menores, aqui já tem uma paisagem gráfica, aqui já tem um bruto maior, aí a paisagem gráfica, aí tá vendo? Aí nesse mesmo ano eu fiz outra exposição na Luciana Caravello. E aí eu fiz uma primeira erosão, que aí é outra parte. Deixa eu até ver a hora, gente, que realmente 8h39. Isso aqui é uma outra série que acontece agora nesse momento, ela é a que está tomando mais tempo, ela se chama Erosão. E aqui nessa exposição da Luciana eu juntei tudo, a erosão, o bruto, a paisagem gráfica que estava no início, o bruto noturno. Essa aqui foi a primeira erosão que eu fiz, aquela outra ali era a segunda.
Demais. Essa aqui foi a primeira. E aí, isso eu tenho que explicar, para ter, mesmo que eu não mostre o trabalho todo, tudo não dê tempo, eu tenho que explicar o que é a erosão. A Vai erosão dar, foi vai uma dar, fica à descoberta. vontade. Hã? Vai dar tempo, fica à vontade, tá maneiro. Tá. As erosões, elas se deram num outro encontro aqui no Cipó, que eu, caminhando aqui no Cipó, enfim, comecei a ter contato com muitas coisas, né? E as erosões é um acontecimento para mim, porque a erosão ela é uma ação contínua, né? Você entra numa erosão e você tem um processo do que está se desfazendo e do que está se reconstruindo, sabe? Então, durante todo o ano, a erosão ela muda de cor o tempo inteiro, né? Então, quando eu comecei a frequentar a erosão, né? Isso é muito engraçado. Eu praticamente toda semana ia numa erosão. Na pandemia, então, eu ia na erosão quase todos os dias. E tem uma erosão específica que eu vou, né? Que eu frequento, que eu entro nela. E até eu entender o que aquilo queria dizer para mim, porque uma coisa é eu entrar na erosão e falar, eu vou pintar uma erosão, que é outra coisa que eu me sinto super fake de fazer, né? A coisa tem que fazer um sentido absurdo para mim. É. Assim, e aí eu ia para lá e ficava no estado meditativo, olhando para aquilo, né? Até que eu entendi que aquilo era uma parede de paisagem. Que eu, dentro da erosão, eu conseguia ver o campo do lado de fora, as montanhas, e dentro da erosão, aquela parede da erosão, que estava se desfazendo e se reconstruindo, ela era como se fosse um embutido daquilo que está do lado de fora, né? Só que do lado de dentro. Porque aquilo é o fundo da Terra, né? Na verdade, eu estava tendo ali o acesso ao fundo da Terra. É isso. E aí eu comecei a prestar muita atenção naquilo, e aí eu entendi que a erosão ela é feita de verticais e horizontais, porque as verticais elas são aquelas aguinhas que começam a descer com a água, né, da superfície, e aí elas vão se sedimentando em degraus, em vários pedaços de erosão. Então ela faz o quê? Ela faz um grid. E o grid é um conceito forte da pintura, né? Então eu entendi que a erosão aí ela fez um sentido absurdo para mim, entendeu? Porque eu demorei um tempo, mas aí eu entendi o que era a erosão. E aí eu mergulhei nisso, comecei a ficar maluca com isso. E aí, enfim, fiz erosão, fiz muito pouco, esse é um trabalho que demora muito, tem muita tinta. Essa daí é a primeira, eu ainda estava bem durinha nela, ela é bem compactada, né? Aí é um bruto, paisagem gráfica. Isso aí é da. Enfim, é porque misturou aqui, gente. Espera aí, vamos passar. Essa daqui é uma erosão que está na Alemanha, foi para a Alemanha. Nossa, demais. Está lá, você vê essa coisa das horizontais e das verticais, né? São camadas e camadas, gente. Isso daí é assim, o trabalho fica pesado, sabe? Sim, Isso aí é um imagino que a tela detalhe. vai ficar pesadona, né? Alguns quilos. Quilos, E eu vou deixando alguns escorridos, pinto de novo, raspo, Uau. enfim. Aí eu fiz essa exposição em 2019, se chamava Erosões, eram só 4 erosões. Eram só 4. A foto está bem estourada, né? Mas não dá para ver direito. Agora parece, Bem estourada mesmo. Uau. E era muito legal, porque a galeria central, lá em São Paulo, e a parede da galeria é uma erosão, entre aspas, foi uma parede erodida, urbana, entendeu? Foi uma parede que foi raspada, né? Então foi muito legal colocar essa coisa das erosões nessa parede raspada, sabe? Enfim, é um trabalho que muito demorado, com muita camada de tinta. Então, assim, eu paralelamente trabalho com foto, fazendo colagem, com a erosão, com muita tinta, com a paisagem gráfica, que é uma coisa bem etérea, e com o bruto, que está lá e cá, né? Tem muita tinta sobre esse fundo bem liso, né? E aí, enfim, as erosões, né? Só tem algumas aqui. Isso daqui é uma coisa. Aí a outra. Aí são 2 séries. Eu vou agora para 2 séries muito rápidas. Vou falar muito rápido sobre elas, porque elas são séries que uma já acabou e a outra vai continuar até o fim da obra que eu estou fazendo aqui. E aí, enfim, eu consegui comprar um terreno aqui. Eu estava em busca. Isso antes de me mudar para cá, eu comprei um terreno aqui na Serra do Cipó.
estava em busca de um terreno que tivesse uma vista absurda, né? Que me remetesse ainda para aquele deserto também, que me remetesse para essa grandiosidade e que eu conseguisse me perder ali. Encontrei o terreno, foi aquela dificuldade de comprar, blá, blá, comprei. E aqui, morando no Cipó, começou um projeto da construção e do que seria, do que, né, de tudo. Então eu resolvi que vai ter uma residência artística, que vai ter essa paisagem também, vai ter meu ateliê, vai ter a casa, mas é uma construção que está sendo feita para ficar para o Cipó. Na verdade, eu vou passar minha vida, cada vez mais eu estou construindo, sabendo que não é para mim, mas não é para mim. É para mim por um tempo, mas é uma construção para o Cipó. Eu quero que abrigue pesquisadores, que aqui é um lugar que tem muitos pesquisadores, porque é uma área única no mundo mesmo, né, de campo rupestre, com vegetação que só tem aqui, por isso que tem esse parque federal enorme. Então é um lugar que tem muitos pesquisadores, então é um lugar esse lugar que eu estou construindo, para abrigar pesquisadores, para trazer a galera de arte contemporânea, para unir com a galera do Quilombo. O Quilombo que tem aqui é a galera mais antiga, uma das mais antigas que tem por Minas Gerais, é um Quilombo fortíssimo, que tem um samba de senzala absurdamente lindo. Tudo isso eu fui descobrindo morando aqui. Assim, foram camadas mesmo, né? Eu me mudei para cá e não conhecia ninguém, né? Então, eu fui conhecendo e fui mergulhando aos poucos. Hoje em dia tem o Marquinho, né? É uma pessoa incrível, com um trabalho incrível. Enfim, as coisas foram se desvendando para mim, né? E as séries Sim. também, né? Hoje em dia eu vejo que, na verdade, eu tenho séries grandes que fazem o mesmo jogo do passado, ou seja, a erosão ela é o fundo da Terra, né? A paisagem gráfica ela está relacionada ao céu, é um trabalho todo simbólico. E os brutos eles são esses seres que habitam esse meio, entendeu? Então eu hoje em dia, né, eu não estava conseguindo ter esse olhar, mas hoje em dia eu entendo que o meu trabalho ele está conectado com o passado, né, lá atrás, né, eu continuo no mesmo jogo, só que as séries se aprofundaram, né, e a temática delas também, né. Enfim, quando eu resolvi construir a casa, não tem dinheiro para construir a casa, né, gente? Aí eu propus para a Galeria Carbono fazer uma série, que fosse uma série fechada, essa série aqui, que se chamou Construção. E essa série é uma série que eu falei, cara, como que eu vou fazer uma série paralela ao meu trabalho, que seja o meu trabalho e ao mesmo tempo não seja o meu trabalho? Enfim, foi muito difícil. Até que um belo dia caiu a ficha de um livro que eu li do Kafka, um conto chamado Construção, não sei se alguém leu, que é um conto maravilhoso que é, enfim, um bicho que começa a criar 1000 paranoias para poder se defender do lado externo, né? E aquilo ali me veio aquela lembrança, né? Foi uma luz para esse trabalho, que foi, cara, eu vou fazer um trabalho que tem uma sequência aqui, uma paleta, porque, na verdade, ele tem uma paleta inteira, né? Quando você olha ele... Peraí. Quando você olha ele de longe, ele tem umas... Aqui. Quando você olha ele de longe, ele tem esse azul esverdeado que acaba no lilás, e tem todo o meio. Ele é uma coisa só. Ao mesmo tempo, cada parte, cada grupo, ele é meio que dividido em grupos de cores. Cada grupo tem uma paleta dentro dele, dentro de cada grupo. Então, ele é subdividido em grupos de paletas diferentes, dentro de uma paleta inteira, entendeu? É um trabalho super complexo de fazer, foi super complexo. E ele foi meio que o start para a obra, né? E aí, depois dele, que eu fiz ano retrasado, aí ele foi feito em 2018, foi exposto em 2018, foi vendido e foi maravilhoso e deu um start danado na obra. E aí depois eu fiz esse outro trabalho, a Carbono falou, aí são individualmente, né, algumas partes individuais. Está muito estourada a foto. Aí, enfim, isso aqui é outro trabalho. A Carbono me pediu uma série
para dar continuidade a isso. Né? A obra ainda que não acabou e vai demorar ainda para acabar. E aí eu fiz esse trabalho que chamava Tabuleiro. Aí, de novo, ele traz essa coisa do jogo, sabe? E aí ele é um trabalho bem mais simbólico, né? Cada parte é uma parte super elaborada, assim. Ele tem um grupo de cores, assim, pego um quadrado desse, repito 5, né? O outro retângulos e lá. Ele também tem uma paleta vasta. É um trabalho que vai ser feito até o fim da obra, e ele é um trabalho que é um exercício para mim, na verdade. Ele me traz várias formas, várias viagens, principalmente para paisagens gráficas, né? E essa série maior, que é mais celestial, assim. E aí, enfim, esse trabalho também foi uma loucura montar ele, né? Porque ele também não foi com uma montagem pré-determinada. E lá ele foi se desvendando para mim. E ele se chama Tabuleiro porque ele é isso. É como se fosse uma construção de uma fala. Você pode chegar lá, você pega uma parte, junta com outra parte, e junta com outra parte. É como se você fizesse uma escrita, né? Uma escrita simbólica, né? Então, esse trabalho Tabuleiro é um trabalho que ele existe, ele está eu estou fazendo, estou olhando até para 3 aqui que estão prontos na minha frente, e eu entrego para Carbono, assim, de 3 em 3 meses, uns 25 deles, sabe, assim. E ele está acontecendo paralelamente às erosões, às paisagens gráficas, aos brutos e às colagens, entendeu? E é isso. Tá bom, né? Acho que não consigo mais falar. Não, pô, maravilhoso. Pessoal, à vontade. Deixa eu fechar aqui, né? Maia, falar? Não, eu falei, é muito trabalho. É muito trabalho. Eu acompanho seu trabalho há um tempo também, mas eu... Peraí, deixa eu fechar, porque eu não estou vendo a carinha. Peraí, só um minutinho. Abre isso. Tentando fechar essa plug. Vamos ver se ele fecha. Pronto. Aí eu tenho que tirar parar a apresentação. Pronto. Não, eu estava dizendo aqui que eu acompanho teu trabalho há algum tempo já, gosto demais, mas nunca tinha te ouvido falar, nunca tinha lido muito sobre o teu trabalho. E eu estou assim, gente, estou cansada só de te ouvir falar tanto do seu produto. Umas coisas vão realmente como fazem sentido, que eu acho que é isso que é o mais difícil. Eu pinto também, mas assim, um começo, muito começo de tudo. E é incrível entender esses encontros do Caio têm sido muito legais por isso mesmo, que a gente vai entendendo um pouco do trabalho de cada um e pensando no nosso próprio, né? Sim. E é incrível ver o teu processo, assim, faz todo sentido, porque não é aquele abstrato, porque às vezes a gente vê trabalhos mais abstratos que eu digo no da minha alma. E o seu sempre começou com a minha alma, mas eu não, que bom. Não entendia muito. Da onde vinha, né? Exatamente. Agora você dizendo, fechou, assim, foi muito bom te ouvir, muito bom. Que bom, muito obrigada. Obrigada por ter ficado aí todo esse tempo. Imagina, ficaria muito mais. E olha que eu fiz a noite inteira, tomei até o Red Bull, porque eu falei, eu não vou aguentar, porque eu viajei de madrugada. Mas eu falei, não, eu quero assistir. E agora despertei completamente. Parece que eu nem... Acabou o sono total. Ficaria muito. Que bom. Que bom. Que bom. Muito bom. Obrigada por ter ficado. Mais alguém, pessoal? À vontade. Vamos As pessoas ficam abrir sem o jeito microfone de aí, falar. ou escreva, tanto faz. Seria legal se quisesse abrir a câmera e tal. Enquanto as pessoas vão preparando as perguntas, vou até confessar algo aqui, assim, sabe? A Gisele, a figura da Gisele, sempre foi muito distante. Eu conheci ali na EBA alguma coisa muito longe, mas mais ali na Luciana Caravelo, que eu tive um breve contato, mas o trabalho não me capturou a princípio, assim, né? Sei lá, coisas da vida, história de cada um. Sim. Aos poucos, o trabalho vai convivendo bem assim na margem da nossa vida, assim, os contextos vão nos
nos cruzando ali, você passa por um, passa, aí tem as redes sociais, que de vez em quando vê alguma coisa, vê outra, aí o Instagram dela, que eu adicionei, fui vendo uma coisa, de repente eu comecei a me interessar muito, assim, eu falei, cara, olha, foi justamente esses das massas, assim, né, que se chama das erosões. Uhum. Eu até falei para ela, me lembrou, parece um close de uma pintura do Lucian Freud, às vezes, né? Ah, sim. Aquelas pinceladas carregadas e tal. Parece que eu tô vendo um close de um pedaço de uma pele, às vezes, né? Uhum. Isso me pega muito, essa coisa da pasta, do empaste, da pintura, essa paleta, eu acho incrível como você consegue domar esse caminhão de cores. E, de repente, agora, então, que a gente tem conversado esses dias, falado sobre uma coisinha ou outra e tal, a sua figura é uma figura encantadora, né? Engraçadíssima, ri muito com você, com as suas histórias. Coitado, você Assim, me manda as mensagens, eu respondo, peraí que eu tô subindo aqui a ladeira, tô indo na obra, depois a gente fala. super ofegante. Não, e os cachorros, né? Que eu ri muito daquele dia dos cachorros. Cachorro. Mas foi incrível como ainda mais com essa retrospectiva que a gente fez aqui, breve retrospectiva, inclusive, né? Que tem muito, muito mais trabalho. Como esse troço me pegou. Ah, não, muito mais. Não tem, é até um negócio que não dá, eu não dou conta também. Cansa. Sim, mas assim. Até eu olho e falo assim, gente, caraca, cara, como eu trabalho, nossa senhora. Deixa eu trabalhar menos. Isso. Quantas horas por dia, mais ou menos, Gisele? Você tem Não, isso? mas olha, é um negócio muito maluco. Agora eu tenho assistente, né? 2 anos eu tenho assistente que me ajuda com os fundos, principalmente, com as embalagens, com isso aqui, a organizar as imagens. O Gabriel, que é maravilhoso. Antes não tinha, né? Então era uma loucura. E eu vim morar no interior, aí que não tinha assistente mesmo, difícil mesmo. Eu tinha que fazer embalagem de tudo, sabe? Era uma loucura. Isso E toma aí muito. eu penso, cara, enfim, não sei, gente, como é que eu dou conta. Eu dou conta, mas é puxado, viu? É puxado. Não, e é isso, assim, o trabalho, ele me envolveu, sabe? Ele me seduziu pra caramba. De repente, é aquela coisa, você não percebe, de repente você já tá meio que boca aberta, assim, olhando, falando, caramba, e essas fotos com eles bem grandes, porque as erosões, propriamente ditas, eu não vi ao vivo. E quando você mostrou aí pelas fotos o tamanho que eles têm, as dimensões, eu falei, cara, imagina estar de frente para isso, assim, sabe? Parece que está desmoronando na sua frente mesmo. E, enfim, eu poderia falar muito mais, mas eu fiquei louco com isso, assim, fiquei louco. E aí todo o seu percurso, uma coisa vai explicando a outra, as coisas vão desabrochando. E é isso, enfim, estou aqui me declarando para o seu trabalho, que eu fiquei realmente muito apaixonado. Obrigada, Caio. E você sabe que o seu trabalho que eu vi pouco no Instagram foi um negócio assim que eu fiquei impressionada também. Estou impressionada. Obrigado. Quero ver ao Demais. vivo. Quando for no Rio. Vai rolar, vai rolar. Mas, enfim, pessoal, por favor, fiquem à vontade, mandem perguntas aí, escrevam, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Ah, tem alguém que mandou aqui, peraí. Nossa, peraí que tem... O Alberto mandou... Ah, ele mandou uns... Parece poemas, né? É o Alberto... É o Alberto Tassinari, né, gente? É uma Tassinari, isso aí. aqui. Vou até ler aqui, então, já que está aqui, ó, vamos lá, ele mandou... São 2 mensagens, vamos lá. Quadro a quadro, o enquadro, o pedaço de outros pedaços, na cena, na tela, como se de um cinema, o público dentro, cubo, de cubos, grafos do tempo, somam, separam, polípticos, panorâmicas cápsulas, la nuit americaine, a grua entra na tela, agora deserta, minimundos como grão de areia, ou seres celestes, a distância que chama para perto, o longe, os grafos transformados, em brutos, suaves, de tintas que alisam, acariciam, os seres
como em Van Gogh. Um dedo é um traço, grafo de tinta. Agora sim, o grafo pula em forma de tela, mais perto ainda. Está tudo um embaixo do outro aqui, assim, por isso que eu estou lendo com essas pausas. Venham suas mãos a mim, pinta, despinta, faz-me, desfaz. Erode o espaço, o tempo é enigma. Como em Sísifo, não é o acima, o abaixo, mas o trabalho puro das impurezas da vida. É isso. Que lindo! Nossa! Lindo, É isso que né? se desperta na gente, mulher. Muito, muito legal, muito legal. Obrigado. Obrigado, Obrigada a Beto. você. Obrigada, Beto. Obrigada demais. Não, é uma sofisticação só ter um poema desse. Nossa Senhora. Sim, Mereço sim. tudo isso, não. Maravilhoso. Mas é isso, gente. Ninguém vai falar mais nada. É, Cara, o tá pessoal fazendo tá um meio bem calor aqui. calado hoje. Hã? Fazendo um Fiquem à calor na vontade. Serra do Quem Cipó. normalmente fala, eu até cobrei ele aqui, o Hugo Hayek. Mas o Hugo foi embora, né? Ele Ele foi cansou, né? embora. Eu mandei mensagem e ele falou O assim. Hugo a gente se conhece a vida inteira, né? Já tá bom Pois de é, ouvir 2 horas. pois Né? é. Ele falou aqui, ó, tem que acordar cedo da manhã, já vou dormir. Demorou muito. Cara de pau, né? Cara, não, mas é porque o Hugo, eu falo com ele, né? Ele agora tá morando em Belo Horizonte, a gente se encontra Pois nas é, exposições. pois é, pois é. Vamos lá, pessoal. Alguém? Senão eu vou encerrando. Isso. Um dia mais para frente ali a gente faz uma parte 2 porque, né, tem coisa para entrar aí nessa que dá Ó, para o povo tá entrar. indo embora, o povo cansou. Não, não, imagina. Eu posso fazer uma última perguntinha, bem rápida? Pode, claro. Por favor, Maia. É que o trabalho é muito diferente, esse de muita massa e aquele mais geométrico, mais. Como é que é essa passagem, assim, sai de uma coisa para outra? Como é que funciona Olha, isso? eu Tem vou um te momento dizer, que faz despertar para aquilo? Como é que é? eu vou te dizer que eu acho que eu não conseguiria viver sem essa mudança hoje em dia. Porque são, são pensamentos diferentes, né? Não é só a técnica que é diferente, são Sim. pensamentos diferentes. É Então, quando eu estou no quarto, né, que eu pinto as paisagens gráficas, é um quarto que eu não posso estar suja, por exemplo, porque é um trabalho todo limpo, né? Sim. Então, e aí são máscaras, né? Por exemplo, o Gabriel, sem o Gabriel, meu assistente, eu não ia estar é um trabalho super demorado, porque você faz uma máscara, primeiro você tem que encontrar a cor do fundo, depois você faz uma máscara, aí faz a forma que você pensou, aí dá a mão de tinta lá, não fica bom. Aí você já tirou a máscara, e aquela máscara, grande parte das vezes, não serve mais, você tem que fazer outra. Aí você dá outra mão, de outra cor, às vezes não dá certo. É um trabalho de erro, que é diferente do óleo, né? Porque o óleo tem a coisa da superposição, né? Você pode, né? Você traz camadas para o óleo. A acrílica, você traz camadas, mas são camadas que você vai superpondo, no meu caso, né? E mas superpondo, tapando, né? E uma coisa que você tapa, que tem que ficar ali, esse trabalho ele tem que ficar lindo, ele tem que ficar liso, sabe? Limpo, né? Organizado. E com a relação de cor muito nítida, né? Do que você está querendo com aquilo. Então a cor tem que ser muito bom o negócio, sabe? Enfim. Então você tem espaços separados mesmo. Não, fazer. Tem espaços separados e eu não trabalho no mesmo dia, normalmente, uma coisa e a outra coisa. Tá. E é isso, né? O óleo é aquela coisa, quando eu estou pintando a óleo, eu estou imunda, né? Sim, sim. Nem entro, nem chego no quarto da acrílica. Entendi. Nem chego. E essas séries, a construção e o tabuleiro, que são os pequenininhos, eu pinto aqui nessa mesa que eu estou. Tá. É o único trabalho que eu pinto em mesa. Eles são pequenos, né? Eles têm 25 por 25 cada parte, ou 25 por 50. E aí são máscaras pequenas, que eu mesma faço aqui. Aí, enfim, dá um trabalho danado, mas é uma coisa muito bacana, porque é uma hora
eu me sinto assim super. Me sinto escrevendo. Assim, é um momento muito íntimo com esse tabuleiro e com construção. Eu estou na mesa fazendo, eu misturo a tinta do meu lado, assim, pequenininho, sabe? É uma coisa que serve só para aquilo. E aí é muito doido, porque aí eu saio da construção, eu tenho tabuleiro, eu tenho erosão para fazer, sabe? Na cabeça. E aí é outra coisa. Então, são momentos diferentes, realmente, que, na verdade, eu acho que, para mim, hoje em dia, eu não concebo outro trabalho. Eu até penso em fazer um trabalho, hoje em dia tem vindo isso, de eu fazer uns trabalhos grandes. Eu vou voltar a fazer as cápsulas, né? Aquelas que pararam na letra C. É porque eu estou construindo uma casa, vai ter um ateliê maior e eu vou poder fazer as cápsulas. Elas estão paradas agora. Mas a minha ideia é, futuramente, em breve, poder fazer uma paisagem mais completa, no sentido assim, que eu tenha uma paisagem gráfica misturada com uma erosão, com uma paisagem com um horizonte, né? Só que é um desafio que eu não sei se estou preparada para ele, porque para mim são muitas informações juntas. Eu não sei se eu quero isso, porque eu acho que as coisas elas têm um lugar delas, entendeu? Eu acho que quando a gente olha o céu, a gente não olha o céu com essa camada de tinta. Eu não consigo olhar o céu. O céu, para mim, é uma coisa realmente de uma profundidade infinita, né? Então, quando eu uso a tinta acrílica ali, que são camadas de transparências, né? E que eu tento fazer aquelas relações mais invisíveis de cores, né? Então, é um simbolismo que realmente me leva para o céu. Quando eu vou para uma erosão, não tem como eu tratar uma erosão como eu trato o céu. Para mim, é uma dignidade dos elementos, entendeu? E que eles estão conectados para mim diretamente com as séries, entendeu? É uma relação minha muito direta com isso. Entendi. Então tem um lugar, sabe? Por isso que é difícil, mas eu tenho pensado nisso. Tenho pensado em fazer uns trabalhos, tentado, entendeu? Deixar um espaço no meu cérebro para pensar sobre essa paisagem completa, sabe? Aí eu fiquei em curioso. alguns trabalhos. Perdão, Maia, continua, por favor, continua. Não, acho que em alguns trabalhos a gente vê um pouco de coisas de um e de outro, mas não da erosão exatamente. Os brutos, né? Os brutos, exatamente. Mas os brutos, hoje, para mim, eles demoraram muito tempo para. Eu não sabia falar sobre os brutos, eu não sabia o que eles significavam exatamente. Eles vinham da colagem e eles eram esses seres, né? Mas hoje em dia eu entendo que eles são seres, né? Mesmo. Não, eles hoje em dia parecem mais com pedras, né? Porque eu moro aqui, então tem as colagens estão muito relacionadas às pedras, mas na verdade eles não eram. Inicialmente eles eram misturas de várias coisas. Continuam sendo, né? Pedra, céu, enfim. Mas os brutos, hoje em dia, eu olho para eles e entendo que eles realmente são seres que habitam esse mundo do meio, entendeu? Sim. Eles estão nesse horizonte aí. Tanto é, eles têm essas duas técnicas, né? Eles têm a erosão dentro deles e eles têm a paisagem gráfica também. Eu adoro essa série dos brutos, acho lindos trabalhos. E alguns ao vivo. Eu não consigo me largar deles, eu estou querendo largar. Eu falo, gente, eu acho que eu já resolvi os brutos na minha vida. Aí eu paro. Só que aí as colagens, elas não param. Porque eu acho que elas viraram o meu caderno de desenho, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Elas me trazem um bruto novo, entendeu? Tipo assim, cara, agora eu estou com um bruto fragmentado, entendeu? Sabe? Que a colagem agora ela é fragmentada. Então, eu tenho um bruto fragmentado. Então, ele é um outro bruto. Então, eu não tenho por que não fazer ele, entendeu? Muita coisa, né? Mas é isso, é uma coisa que vai para outra coisa, né? Quando eu comecei as cápsulas, esse trabalho que vai até a letra Z, eu não tinha feito nenhum bruto. Sim. Então, a próxima cápsula que eu for fazer, a cápsula D, já vai ser outra coisa, vai aparecer muitas outras coisas ali. Completamente. E essas erosões, por ser trabalhos, né, de uma dimensão um pouco maior, e são muitas camadas, eu fico curioso, quanto tempo leva para você... devem ser, talvez, meses para terminar. Uma vida.
É porque ele porque começa na aguada. Nossa. Desculpa, te cortei. Não, eu terminei, eu falei, nossa, porque realmente para começar na guarda e terminar com tanta tinta deve ter o tempo da secagem e tal. Não, ele começa na aguada. Se você for no meu Instagram, não, já deve ter saído, mas eu te mando a foto. Uhum. Ele começa marcando, né? Com a primeira marcação, ela vai quase toda embora, né? Aí começa marcando com bastão a óleo, aí depois vem umas aguadas, às vezes de acrílico, às vezes de óleo mesmo. Aí daquelas aguadas já tem umas marcas de cores que eu quero manter. E aí vem, né? Aí é um troço que não termina. E aí é horrível. Tem um lado que é horrível. E terminar uma erosão, eu não consigo terminar. Então, quando eu tenho data, eu vou ficando nervosa. Por exemplo, eu tenho 2 erosões para entregar agora para o Paulo Darzé, que já pagou as erosões ano passado, entendeu? E aí eu fico olhando para aquele trabalho e não sei o que fazer, entendeu? Eu fico assim, eu não sei o que fazer agora. Mas tem uma hora que ele vai e me diz o que fazer. É muito cesaniano o processo. Eu sinto que Cezanne sofria desse jeito. Porque você deve ficar... É uma angústia absurda, que o trabalho não tem fim. Entendeu? O trabalho... E ele poderia não ter fim mesmo. Ele poderia ficar fazendo erosão por causa da vida. Inclusive, eu posso ter uma performance, que é esse trabalho, dos 52 até, sei lá, os 80, se eu viver até lá, né? Pode ter uma erosão assim, né? Vai que... Total. Que maravilha. Porque é um trabalho que não tem fim. Assim, a erosão, ela tem um processo da erosão. O trabalho, eu raspo umas partes, eu lavo umas partes, entendeu? Sim. Ela foi um processo que agregou. Hoje em dia eu tenho lavado menos, eu tenho acumulado mais. É porque eu acho que a erosão que eu frequento, ela está no processo de restauro dela. Então eu vou lá e ela não está mais afundando, ela está se recompondo, entendeu? Eu acho que é por causa disso. Maravilha. Gisele, obrigado demais. Obrigada a vocês. Obrigada Demais, a todos que ficaram aqui. Super obrigada. Você que está no YouTube também, conseguiu assistir até o final, chegou até o final. Meu muito obrigado. Transversalidade, esse projeto independente, quer ajudar, te encorajo. Pix, está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Que maravilha de trabalho, de pessoa, de história. Assim, muitos aplausos, sabe? Foi maravilhoso. É uma daquelas aulas que deixa uma lapada. Não, é sim. E é isso. Em breve, um próximo vídeo. Agradeço. Vamos ficando por aqui. Vou pedir para você, por favor. A galera está agradecendo aí, mandando coraçãozinho. Gi, por favor, fica ainda, não desliga. Vou me despedir de todo mundo aqui. É isso. Mês que vem estamos de volta. Transversalidades. Um beijo. Tamo junto. Valeu. Beijo, gente. Obrigada, Caio. Obrigada, Maia. Obrigada a todo mundo. Com você, José. Beijão, gente.